como foi o meu primeiro mês do retorno ao crochê? Será que eu vendi? Vendi pouco, vendi bastante, produzi muito? Como que foi? Oi, gente, eu sou a Giovana Matos, sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje nós vamos ver a nossa produção do mês, as nossas vendas do mês e conversar um pouquinho falando como foi aí esse meu retorno, né, ao crochê. Porque como quem me acompanha aqui sabe que eu retomei, né, o crochê esse mês, vender ele, produzir eu comecei um pouco antes, mas assim, que eu preparei, né, uma ação de vendas, preparei umas peças à pronta entrega, mas foi nesse mês que eu realmente voltei, né, oficialmente. E foi ali mais pro final, assim, né, da metade pro final, comecei a postar, comecei a aparecer um pouco nos stories, mas tudo bem com calma, né, acho que foi no dia 6 eu postei uma foto falando que eu ia voltar. E no dia 21 que eu fiz a minha ação de vendas, que foi quando eu consegui deixar pronto as peças que eu queria. Então, estou aqui com meu caderninho. Meu caderninho que, inclusive, fui eu que fiz também, porque eu faço vários tipos de artesanato. Não para vender exatamente, né? Mas eu tenho uma vida inteira, gente, trabalhando com artesanato, então eu sei fazer vários tipos de coisas diferentes. E eu faço alguns cadernos para mim usar assim, né? E então, tem tudo anotadinho aqui. Vamos ver como que foi, então, a nossa produção primeiro. Bom, eu produzi esse mês, foi pouco, não foram muitas peças. Por quê? Porque eu não trabalho apenas com crochê, né? Eu ainda estou trabalhando com as bolsas em sintético. Eu estou parando, mas eu ainda tenho encomendas, então eu tenho esse compromisso, né? Eu e meu marido nós costuramos, então muitos dias foram dedicados a isso também, a produção das bolsas ali. E fora as coisas que eu tenho para fazer aqui na chácara, eu tenho algumas limitações aí de saúde, então tem dias que eu não tô bem e que eu não consigo trabalhar. Mas eu fiz então, eu produzi 3 bolsas Cleia, lá do canal da Rai, uma bolsa que eu amei, 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 amei mesmo. Eu amei essa bolsa, gente. Gostoso de fazer e ela fica linda, fica grande, eu amei. Eu produzi 3, uma marrom, uma verde, uma preta. Tem vlog aqui no canal da produção delas. Daí, eu produzi 2 pares de tapete hit, né? Dois pares, então 4 tapetes. Eu fiz 2 cogumelinhos, daqueles que eu, né, coloquei na bolsa, fiz daí, coloquei na bolsa. Coloquei aqui, contabilizei separado. Fiz 2 bolsas Forest, que é essa bolsa aqui, né, que tem uma aqui. Ela tá do avesso. 2 bolsas dessa. 2? Não. Eu contabilizei como uma, porque foi assim. Na verdade, a produção das bolsas que eu vendi, eu não contabilizei nesse mês, apesar de eu ter feito quase metade delas, porque elas estavam assim, pronto aqui, mas faltava a alça e os outros detalhes, né? Daí por isso que eu coloquei os cogumelos, porque os cogumelos eu fiz nessa parte, nesse mês, né? Mas elas já tinham sido adiantadas. Essa daqui já é uma encomenda, né? Então, essa já é uma encomenda que já entrou daí aqui no mês de março. E só falta os cogumelinhos dela, mas ela está pronta. Então, foi essa daqui. E eu produzi flores também, porque eu vou fazer uma produção de trilhos. Então, eu fiz as flores para poder fazer as vases. Então, de produção, foi isso daqui no mês, né? Em valor, seria R$ 710. E foi 3,503 kg, não, 3,583 kg crochetadas. É pouco comparado ao que muita crocheteira faz, né? Só que, como eu disse, eu tenho outros afazeres e eu não crocheto tão rápido também. Agora, vamos falar de vendas do meu mês de março. Então, eu fiz, né, a minha ação de vendas das peças que eu deixei pronta entrega e foi muito legal, foi muito bom. Foi no dia 21. E algumas coisas, quase tudo eu vendi já no dia 21, e daí eu peguei algumas encomendas também, porque essa bolsa Forest mesmo, eu tinha uma só no verde, mas eu vendi 2, e a preta eu vendi 3. Então, já estou fazendo uma aqui, eu tenho mais uma para fazer. Mas vamos lá, então. Eu vendi bolsa Forest, daí eu fiz uma bolsa Forest por encomenda.
tapete fantasma. As bolsas Forest é R$ 120. E o tapete fantasma eu fiz por 105, que ela pediu ali um descontinho, porque ela comprou várias coisas. Aí eu vendi o par de tapete Hit, o roxo. Vendi um tapete Helena, que eu tinha avulso. E um cogumelo, que ela encomendou também. Eu vendi uma bolsa roxinha que eu tinha também, que era verde e roxo, uma de lã. Aí eu peguei uma encomenda também. Teve uma menina que pegou algumas peças e algumas de encomenda. Então, também teve o pedido dela. Daí teve outra amiga crocheteira também que comprou 2 cogumelos para filha dela. E dessas vendas e encomendas todas, então, foi o valor de 1.184. Tem aqui, ó. Eu vou passar o número dos meus clientes. Vai ficar ao contrário. Mas eu vendi 1.184. Eu fiquei muito feliz, eu achei que foi ótimo, porque, né, nem contabilizou o mês inteiro. De saídas, então, foi no total de 220, porque eu tô pagando parcela de cones que eu comprei, da agulha que eu comprei, e barbantes também. Fiz uma compra de barbantes no começo do mês. Aí, no meio do mês, eu fiz uma outra comprinha de barbantes. Então, o meu gasto foi 220. E de vendas foi 1.184. Então, sobrou o líquido para mim. Deixa eu fazer a conta aqui até agora. Então, sobrou para mim 963,89, né? Então, eu achei que foi muito bom, fiquei muito feliz, o meu retorno foi ótimo. Eu tenho o objetivo de conseguir pelo menos o salário, né? A princípio. Depois eu quero aumentar essa meta. Mas a meta a principal é essa, de um salário, pelo menos, né? Porque daí eu acho que é mais ou menos como se eu estivesse trabalhando. E como eu trabalho muito menos, um salário vai estar ótimo a princípio para mim. Então, eu acredito que esse mês eu posso dizer que eu bati a meta, né? Porque se for. Eu não cheguei no salário completo, mas oficialmente eu voltei ali pelo dia 20, dia 21, metade do mês, né? Porque uns dias antes eu até apareci lá nas stories. Então, eu trabalhei meio mês, digamos assim, oficializando o meu retorno, para que as pessoas soubessem e pudessem estar em contato para comprar ou para encomendar. Então, é meio mês. Eu estava trabalhando aqui, né? Crochetando. Acho que vocês entenderam, né? Não sei se eu tô muito confusa hoje. Então, está ótimo. Eu estou bem feliz mesmo com essa conquista. Começamos agora abril e já tive venda também. Vou batalhar para ter mais vendas, né? Vou estar me esforçando para estar conseguindo mais vendas e mais encomendas. A gente sabe que quem trabalha, né? Eu trabalho a minha vida toda, assim, como artesã, seja costurando, fazendo outras coisas, né? Então, eu já tô acostumada e eu sei, assim, que tem meses que é muito bom, tem meses que não é tanto. Então, sabe, tem meses que você ganha muito mais do que você se propôs e tem meses que não, tem meses que as vendas caem. Então, sou ok com relação a isso. Eu entendo que não quer dizer que o mês que vem vai ser tão bom quanto esse, e etc. Como o salário mínimo, né, tá 1.621, 1.620, eu tenho uma meta, então, de R$ 405 por semana. Eu prefiro dividir assim, né, por semana. Que é o que eu quero me esforçar, sabe? 405 por semana. Tanto de produção quanto de vendas, né? Claro que uma semana vende mais, outra menos, etc. E assim, essa é uma meta que eu tô colocando pra mim, pra me motivar mesmo, pra que, sabe, eu corra atrás, né? Não fique na moleza. Mas não é nada assim rígido, não é nada assim, porque eu tenho que me esforçar e porque eu tenho que fazer além, sabe? Não, é uma coisa assim consciente, apenas eu acho que a gente tem um objetivo para chegar, sem se comparar, sem sem se cobrar desnecessariamente, sabe? É mais para ter assim uma meta ali para que me motive. E se eu não conseguir, tá ótimo. Não quer dizer que nesse mês eu vou conseguir, é um objetivo assim. É uma meta para chegar nesse ponto, né? Mas pode levar meses para eu conseguir ter essa frequência. Então, eu quero manter isso porque eu quero ter esse objetivo. Mas eu sei que tem gente que não faz bem e, né, que não consegue trabalhar assim. E tá tudo certo. Cada uma de nós tem que fazer aquilo que
a gente se sente confortável, né? Então, eu coloquei, estabeleci essa meta, mas com todo carinho comigo mesma e com toda a compreensão, porque eu tenho vários outros compromissos, como eu falei. Mas eu quero ir postando assim, sabe? Se eu consigo, se eu não consigo, e ir dividindo com vocês, né, esse processo. Bem tranquila mesmo. É só porque se a gente não coloca nenhum objetivo, às vezes a gente também amolece, sabe? Daí tem horas que você podia fazer um esforcinho ali, você podia se dedicar e de repente você não faz porque você não tem assim, esse objetivo, né? Então é mais isso, é mais um trabalho com a gente mesmo ali de tipo, opa, vamos lá, vamos levantar, vamos crochetar, vamos fazer, né? Então, bora pro novo mês de abril agora, que inclusive é mês do meu aniversário, daqui uns dias eu tô fazendo aniversário, dia 7, faço essa semana, né? E e é isso, gente. Tô super contente, super feliz e empolgadíssima aqui com o crochê, com várias ideias, com vontade de produzir bastante. Arrumei meu ateliê, né? Como vocês viram, estou investindo, comprando barbante. Eu estou empolgadíssima e muito feliz com a decisão de focar mesmo no crochê. E também, né, a intenção não é fazer nenhum tipo de comparativo, porque não tem como fazer comparativo, gente. Não é pra você, assim, talvez se motivar para eu mesmo me motivar, né? Não é pra gente ficar se sentindo, sabe, mais ou menos por ter vendido mais ou ter vendido menos, ou ter produzido mais ou ter produzido menos. Cada um tem uma realidade, cada um tem o seu tempo, né? E eu já tenho, apesar de eu não estar no crochê, eu ser nova no crochê, eu tenho já um público que compra de mim há muitos anos. Eu já trabalho com vendas na internet, com artesanato há muitos anos, há mais, bem mais de 10 anos na internet. Então eu já tenho assim uma cartela de clientes que várias coisas que eu for fazer, eles vão, né? Eles gostam, já tem esse estilo, né? Então eu tenho um público-alvo já que me acompanha, que compra de mim há muito tempo, que confia no meu trabalho, que, né, que me conhece como artesã e sabe da minha, né, de como eu honro meus compromissos e todas essas coisas. Então, é um processo de muitos anos trabalhando para conquistar esses clientes. Então, não tem como, né, de repente, quem tá começando aí se comparar, ou pensar assim, poxa, né, ela vendeu em pouco tempo bem, porque eu achei que foi, eu considero vender bem, né, pra em 15 dias aí ter vendido esse valor. Eu considero muito bom. E é isso. Então, né, só para deixar claro isso que eu quero, a intenção é motivar, é compartilhar e dividir isso tudo com vocês, né? Essa minha alegria, as minhas experiências, os meus erros, os meus acertos. Por isso que eu quero estar trazendo esses números e as coisas assim bem realistas mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comenta aí o que você achou, comenta aí se te motivou de alguma forma, comenta também se você acha que eu devo fazer algum tipo de conteúdo, falar mais sobre isso ou não, alguma dúvida, tudo que vocês perguntarem aí que possam virarem conteúdos, eu agradeço muito que eu vou estar gravando para vocês então. E até o próximo vídeo e tchau!